Welcome! Bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida que na verdade muita gente nem sabe que tem essa dúvida, mas acaba tendo, que é uma dúvida relacionada com o there is e o there are. E eu já vou explicar porque é uma dúvida, e não é nem porque você não sabe usar o there is e o there are, porque é simples de usar e provavelmente você sabe. Mas o problema é que você não usa ele quando necessário, e o vídeo de hoje vai falar sobre isso. Então bora lá para a explicação. Então vamos lá para a explicação, e se você não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, eu estudo inglês há 9 anos e há 3 anos eu tenho ajudado meus alunos a entender e a falar inglês de maneira mais natural e intuitiva, e isso aqui é algo que eu ajudo meus alunos a entenderem também, o there is e o there are, e quando que você vai usar eles, que é uma situação muito comum, ok? E em primeiro lugar, eu quero mostrar o erro que as pessoas cometem quando vão falar frases que querem transmitir o sentido que deveria ser usado o there is e o there are, e acabam usando outro verbo, e é por causa do português. Infelizmente, as pessoas vêm buscar no português, falam inglês, tenta traduzir na cabeça e acaba errando, porque as pessoas acabam usando o verbo, nosso famoso amiguinho, have. E sim, porque é comum. O there is e o there are vão ter o sentido de exists. Por exemplo, se eu tô vendo um livro na mesa, é porque exists a book. Então eu falo there is a book on the table. Mas a maioria dos meus alunos, não a maioria dos meus alunos, muitos acertam, estou exagerando aqui. Mas muitos dos meus alunos, né, acabam cometendo um erro comum, que em vez de falar there is a book on the table, eles falam have a book on the table, ok? Espero que esteja dando para você entender a minha letra. Se não estiver dando, eu acabei de falar o que está escrito, né? Mas tudo bem. Então, muitos dos meus alunos falam have a book on the table, e muitas pessoas que eu converso em inglês também acabam cometendo esse erro. Não é um erro que só pessoas que estão começando a aprender inglês agora cometem, é um erro que muitos falantes de inglês cometem, e eu não quero que você cometa. E é por isso que nós estamos aqui hoje nesse quadro totalmente bambo, que parece que vai cair cada vez que eu escrevo, para explicar para vocês que você não vai usar o have nessa situação dessa maneira, ok? E que você vai usar o there is e o there are, e eu vou mostrar como é que você vai formar as frases com there is e com there are, tanto na afirmativa, como na negativa, como na interrogativa, e realmente falar de maneira mais natural e não pagar a vexa, tá? Quando você estiver lá conversando com seus amigos, e não falar nós vai na versão americana, tá bom? A não ser que você queira, seja parte do seu humor, mas no geral não faça isso. Então a maneira de você formar as frases aqui, galera, vai ser simples, olha. Você vai colocar o there is quando for singular. Singular, uma única coisa. E o there are quando for plural, ok? There are quando for plural. E o que acontece? Você simplesmente vai colocar o que existe logo depois. Por exemplo, existe o que? Um carro? Então você coloca a car. There is a car. Aí você quer falar aqui, então você coloca here. An example, ok? E o there are você vai usar quando for plural, ou seja, 2 ou mais objetos. No caso, digamos que, por exemplo, there are 2 cell phones there. Né? Os meus celulares estão ali, então there are 2 cell phones there. Então there are, eu vou colocar aqui o 2, porque eu especifiquei o tanto, a quantidade. There are 2 cell phones. E como está longe de mim, eu vou repetir esse there aqui, só para deixar vocês confusos na explicação. Estou brincando. Esse segundo there aqui é falando lá, né? Então esse there significa que está longe de mim. E esse there are junto, né? Aqui, esses dois juntos, representa que está no plural. E que exists. Então eu não vou falar have 2 cell phones there, ok? Não fale dessa maneira, porque senão vai estar errado. Professor, mas tem como usar o have de alguma maneira nessa frase? Tem, e no final do vídeo eu vou explicar. Então se você insiste, se você não consegue parar de usar o have para falar isso, fica no vídeo que eu vou te explicar no final como é que você usa o have também, caso você não queira usar o there is e o there are, que são tão legais de você usar, então tenta usar também. Mas vamos aqui agora para uma curiosidade. Você pode, olha só que legal. Olha só, olha que bacana. Você pode abreviar o there com is, que fica theirs. Mas você não pode abreviar o there com are, porque senão fica there. Ficaria um negócio muito feio, então você não abrevia esses dois aqui, ok? Só o there is que você pode abreviar, aí fica there, apóstrofo s, theirs, ok? E agora você forma isso aqui na afirmativa. Como é que forma a negativa? É da mesma maneira que você forma a negativa em basicamente todos os tempos verbais do inglês, tá bom, meu queridinho, minha queridinha de todo o Brasil? Vamos mostrar aqui pra vocês que não é difícil. E a gente tem algumas opções. Eu vou apagar esse there are aqui, a gente ficar só com there is, pra gente montar o there is todo
na negativa também, as opções que vocês têm de formar ele na negativa, porque assim você vai conseguir falar ele também na negativa, caso você não esteja vendo um carro aqui. Então, você fala there de maneira completa, sem nenhum tipo de abreviação, contração. Então, você sem nenhuma contração, você coloca there is not a car here. Que bonito. Olha só. Olha lá. Então fica bem legalzinho, você simplesmente, olha só, na maioria das vezes que tiver um verbo to be, que no caso, quais são os verbos to be? No presente, eles são conjugados no presente simples, is, are e am. Então aqui a gente tem o is, então eu simplesmente vou colocar o not seguindo o verbo to be, ok? E a outra maneira de eu escrever é trocando o verbo to be por isn't, ok? Que é a contração do is com o not, e você ainda tem mais uma opção. Lembra que eu falei com there, contrai com is? Então você pode colocar, esse daqui eu vou escrever, porque se eu só abreviar o resto, there's not a car here, ok? There's not a car here. Então tá bem aqui. São essas as maneiras que você vai usar na negativa. There is not a car here, there isn't a car here, and there's not a car here. São essas as maneiras, muito simples. E com o there are, que é o plural, vai funcionar de maneira parecida, tá? Então vai ficar there com maneira completa, are, e olha só o verbo to be aqui, então a negativa vai provavelmente, na maioria das frases, acompanhar ele aqui do lado, ó. There are not two books on the table. Eu sou muito criativo para criar meus exemplos. On the table. Ai, cara, assim, e escrevo muito rápido. E agora temos a outra opção de contração, que nesse caso aqui, como eu falei que o there não contrai com o are, então a gente não vai ter uma opção parecida com essa. A gente simplesmente vai contrair o are com not. E a contração do are com not é aren't. Ok? E se você estiver tendo dificuldade de lembrar como é que se escreve aren't, você escreve are not junto, tira o o e coloca o apóstrofo. Dica de hoje. Entenderam? Então é assim que você vai formar, ó. There is a car, afirmativa. Negativa, there is not a car, maneira completa de se escrever. Se você quer contrair um pouco, você fala there isn't a car here. E outra maneira de você contrair na negativa é there is not a car here. E com o there are fica there are not two books on the table e there aren't two books on the table. E novamente a gente não tem a opção de contrair isso aqui, ok? Todo mundo entendeu? E agora vamos para ver como é que a gente forma a interrogativa. Como é que a gente vai fazer uma pergunta usando o there is e o there are, que também é muito simples, vocês vão observar agora que com um passe de mágica o quadro vai se apagar para eu poder explicar isso. Peraí, não funcionou. Agora sim, tudo magicamente, olha só a mágica da edição. E bora lá, galera, para a maneira interrogativa do there is e there are, que é simplesmente, aqui tá na maneira afirmativa, there is papapá, e aqui there are, vamos lá, there are papapá. E como é que a gente vai fazer? Simplesmente a gente vai inverter o there com is para fazer a pergunta, ó. Is there? Sim, os americanos não são tão criativos assim, eles só invertem mesmo. Se bem que a gente nem faz isso, né? A gente só muda a nossa entonação. Vou parar de julgar eles. Então, is there a Coke there? Aí eu colocando outro there aqui para confundir vocês, mas lembrando que esse there é tipo de lá. Então, is there a Coke there? Olha só que maravilha. E agora no plural é a mesma coisa, a gente só inverte aqui, olha que mágica. Então aqui fica, are there 3 boxes in the car? E aqui a gente tem a pergunta, olha só, a gente simplesmente realmente só inverteu. Não tem tanto segredo. E aí, como é que você vai fazer para isso aqui ficar natural para você falar? Você vai criar muitos exemplos de conversas que você vai pegar um papel um dia, tá? Isso aqui é um exercício fácil e rápido que qualquer um consegue fazer. Só tendo um celular para você pesquisar, caso você não tenha tanto vocabulário. Mas você vai pegar um papel e copiar várias situações que você criar na tua cabeça que você pode perguntar e depois você vai ficar treinando a pronúncia daquilo ali. Se tiver uma dúvida na pronúncia, vai lá no Google e coloca a palavra, por exemplo, Coke Pronunciation. Vai aparecer um monte de vídeo só de pronúncia da palavra Coke. Ou então o próprio Google, em algumas palavras, ele já traz a pronunciation ali, tá bom? Então o editor colocou aqui, tipo, o exemplo, Coke Pronunciation, e o Google vai te ajudar a achar as pronúncias das palavras. E assim, de maneira totalmente gratuita e tranquila, você vai conseguir estudar isso aqui e falar mais parecido com o nativo e não vai ficar parecendo falando nós vai, a gente vamos, entendeu? Quando você estiver conversando com as pessoas. E agora, mais uma dica bônus, que é como que a gente vai responder isso. E essas perguntas aqui são perguntas que a gente chama de perguntas de sim ou não, de yes or no. E a gente tem duas opções, yes or no. Certo? Se é uma pergunta de sim ou não, você tem essas duas opções. Coke. Mas você fala, não sei, também tem uma outra opção. Nas duas aqui a gente coloca yes or no.
E se você quiser responder de maneira assim, se você só fala yes or no, todo mundo vai entender, ninguém é tapado a ponto de não entender. Mas se você quiser deixar uma resposta um pouco mais completa, você só coloca yes, there is. Professor, posso contrair o there com is aqui? Não, se você não colocar outro complemento. Se você for colocar no, yes, there is a Coke here, ou there no caso, você pode colocar contraído esses dois. Se você for parar aqui no there is, não contrai porque não pode, beleza? E aqui no no, aí no no sim você pode contrair o there com is e o not, né? Ou então colocar aqui que eu gosto mais, que é there isn't. E pronto, você tem essas opções. E aqui, se você já sacou, ó, eu sei que você é inteligente, então você já percebeu que aqui, se aqui é yes, there is, então aqui vai ser yes, there. Ah, muito bom. Peraí, você errou? Como assim você errou? Como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara. Não vou falar nada não. Vamos acertar pelo menos a do no aqui, que aí vai ficar no, there. Não é no, there isn't. É no, there aren't. A gente tá usando aqui o do are, cara. Poxa, meu. Te falei que era difícil, viu? É impressionante, você não me deixa em paz. Mas tudo bem. Agora você entendeu? Mas mesmo assim eu perdoo vocês, mas dessa vez não vai passar impune não, tá? Isso aí é bom. Mas então tá bom, brincando, né, galera? Mas era isso aqui, não tem tanta dificuldade. E como eu falei, eu vou dar uma dica bônus, que é como que você usaria o have numa situação dessa. Então bora lá, o quadro vai se apagar de novo em 3, 2... Olha só, mas que maravilha! É muito bom esses efeitos que a gente coloca, né? Mas tudo bem, então vamos lá. Como é que a gente poderia usar o have para substituir aqui? Primeiro que o have é um verbo, ele precisa de alguém controlando, por assim dizer, ele quando você for falar nesse sentido. Eu já vou te explicar o que eu tô querendo dizer, porque senão ele fica totalmente sem sentido, que nem você fala have a book here. Não se pode falar. Se você quiser usar o have, seria interessante você colocar o nosso sujeito. Vamos usar o we. Aqui nós dois aqui, né? Então vamos conversando aqui. Então, we have a book here. E pronto, você formou, você mostrou que tem um livro aqui. Pronto, você não precisou usar o there is e o there are para significar que, para mostrar que existe, você usou o have. Parabéns. Muito bom, não fica errado. E é isso aí, mas é só isso. A única observação que você tem que tomar é quando o have vai para a terceira pessoa. Por exemplo, eu em vez de falar there is a cell phone on the table, eu quero mostrar que o celular é de alguma menina, então eu vou usar o she, que é a terceira pessoa, então she. E aí o have para she fica has, tá? É o único cuidado que você tem que tomar. E aí você coloca she has a cell phone on the table. Então é isso, viu? Não é tão difícil, só que assim, nesse daqui você tem que tomar cuidado. Na maioria das vezes você vai falar we have a book here, I have a cell phone on the table, I have a car outside the house, I have food. Ok? Então você vai usar dessas maneiras e essa era a dica de hoje. Espero que tenha gostado. Se isso aqui te ajudou de alguma maneira, deixa o seu like aí, comenta aí no que te ajudou, se você tem mais alguma dúvida, que a gente sempre está preparando conteúdos em inglês direcionado para vocês. Mas se vocês não comentam aí embaixo, não tem como a gente saber qual conteúdo que vocês estão precisando mais. A gente vai continuar produzindo baseado no que a gente já sabe que vocês querem que a gente produza. Mas quanto mais vocês comentam, mais fácil vai ser pra gente direcionar o conteúdo para vocês e ajudar vocês a aprenderem inglês. E se você conhece alguém que comete esse erro aqui, manda esse vídeo para ele ou para ela, para que essa pessoa ela não cometa mais esse erro. A não ser que você queira que a pessoa pague veste na viagem. Aí já é uma decisão sua. Eu tô te avisando, eu te avisei. Se a pessoa perguntar, eu não sou quem não falou nada, hein? Mas é isso aí. E até a próxima. Já se inscreve se você não se inscreveu até aqui. Eu não acredito nisso. Eu pedi pra você dar like, ela nem se inscreveu. Se inscreve aí, é rapidão, ó. Você só clica no botãozinho e clica no sininho e pronto. Você já recebe notificações e você não paga veste dessa daqui mais quando você viajar. Então é isso aí. Até o próximo vídeo.